Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9 horas mais 55 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta quarta-feira. Quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, Executivo, Legislativo e Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Quarta-feira, dia 22 de novembro. Para você que aniversaria no dia de hoje, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Feliz aniversário. Parabéns. Hoje a participação é dela, a polêmica, como eu vou dizer, aquela que procura sempre estar meditando, sempre estar ficando na tranquilidade, zen, mas geralmente o pessoal acaba sacaneando e tirando ela do estado zen. Priscila Pitica Lima, nos controles da direção, Maria Clara. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Priscila. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria. Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Hoje não deu tempo de eu meditar, mas como eu fui dormir muito cansada ontem, não deu tempo de ficar remoendo aí, né? As coisas que estão acontecendo, apesar da gente ter ido dormir entalado, né? Por causa do jogo de ontem. Mas... Que presente, hein? Até o presente momento, por aqui tá tudo ok. É a alegria que tá aqui do meu Divertidamente comandando a situação ainda. Vamos ver até que hora. Vamos ver até quando vão permitir que ela fique zen. E por falar... Não, gente, antes de começar a falar de qualquer coisa para não passar em branco, vamos falar, né? Argentina, tá em pauta. Começamos com o Milei, e aí ontem a derrota da seleção brasileira em pleno Maracanã. Que maravilha! O brasileiro tá com um presente de final de ano até a tampa, né? É pra azedar o pé do frango, como dizem, né, Márcio? Porque olha, não tá fácil, hein? Perder em casa pra Argentina e a gente passar uma vergonha da questão da violência, né, da polícia em cima dos torcedores, do racismo ali dos torcedores argentinos, né? Porque ontem ficou em primeiro lugar lá nos trending topics do X, né? Que não é mais Twitter, agora é X. Palavra mono. Mono é macaco, né? Para os argentinos. Então, assim, foi um show de horrores, né? A começar por o Messi tendo que retirar os jogadores, né, da Argentina, e falou que só ia voltar quando acalmasse tudo. A polícia com aquela violência, tinha criança, tinha mulher, tinha idoso, né? Eles não sabendo filtrar ali, acho que não estavam preparados. Misturou todo mundo. Misturaram, gente. Eles estão achando que estão aonde? Estão achando que brasileiro e argentino, não. É tudo amigo, é tudo friend. Não, a gente tem bastante casos de racismo aí. Os brasileiros já vão com aquele sangue no olho, e o argentino é abusado. Eles são abusados. Catinguento. E aí acontece o que aconteceu, né? Mas fazer o quê, né? Foi muita confusão e pouco futebol ontem. Fizeram tudo para reunir a bagunça. É isso aí, esqueceram do futebol. Sem esforço, né? Esqueceram do futebol ontem. Sem esforço. Não, realmente, hoje eu estava conversando no café da manhã, e aí a Patrícia comentou comigo a respeito de uma movimentação que aconteceu no jogo. Na hora do hino, porque todos entram com crianças em campo, né? E há um porquê entrar com as crianças em campo. É para manter o futebol, é para entender, valorizar as crianças. Lembra aquele Pelé fez 1000 gols? O coleguismo ali, né? Reverenciando as crianças e tudo mais. Toda aquela situação, então é feito. Aí na hora do hino, os jogadores se juntam e as crianças ficam. Gente, junta as crianças, vamos aqui com a gente, vamos participar desse momento. Não, as crianças ficam. Sim. Então, para que entrou em campo? Para elas ficarem paradinhas ali? Não entrou com mão dada para mostrar que tá junto? Então, na hora do hino, vai lá e junta todo mundo ali. Sim, e foi bem na hora do hino da Argentina, né, que começou a confusão ali, né? Foi bem ali, né? Desnecessário, né? Agora imagina, Pitica, você com o filho em campo ali, com o jogador, e aí começa uma confusão.
Olha, Márcio, com meus filhos eu nunca passei por isso, mas eu acredito, não lembro se foi 96, foi 97. Eu era uma menina, eu devia ter meus 13, 14 anos, e minha madrinha me levou para assistir aqui na Vila um Santos e Corinthians. Eu nunca mais entrei no estádio depois disso, apesar de ser uma corintiana roxa, tá? Eu torço muito, até um pouco fanática. Eu nunca mais entrei num estádio depois disso, porque eu corri de bala da Vila Belmiro até o Canal 3. E eu corri, hein? Corria. E foi feio o negócio, foi feio. Calcanhar na nuca. Opa! E foi exatamente naquele jogo que o Marcelinho Carioca fez aquele gol que o Pelé disse que... é gol de placa, né? que o Pelé disse que tinha que pôr uma placa para ele. Eu estava lá e eu vi. Eu estava ali atrás do gol do Ronaldo, porque eu era fanática pelo Ronaldo, goleiro, né? Sim. Eu era doente por ele. Eu tinha CD da banda dele, Ronaldo dos Impedidos. Eu sempre fui muito fã do Ronaldo como goleiro. E aí eu corri tanto que eu fiquei traumatizada. Nunca mais entrei no estádio. Então, meus filhos são grandes hoje. Meu filho vai direto assistir, porque ele é santista, ele vai assistir, né? Mas eu não me arriscaria a ir com um filho meu pequeno para um estádio hoje. Nossa, realmente. Bom, quem esteve lá ontem foi Denise e Júnior Santista, né, Maria Clara? Mandaram, inclusive, vídeo pra gente. Falaram, vocês vão estar aí hoje, vão estar assistindo o jogo. Antes eu tivesse feito um cafezinho, uma aposta, viu? Porque eu falei ainda, ó, cuidado que vocês podem chegar com resultado desfavorável. E tá aí. Vamos assistir então? Temos áudio aí, dá pra colocar? Tá, né? Maravilha. Vamos lá. Alô, pessoal do Virtual News. Amanhã não estaremos no programa porque estamos aqui no Maracanã, viemos assistir a Liga Argentina. Infelizmente não ganhamos, mas valeu a pena. Como vocês viram, deu tudo errado. Estão lá fazendo a festa. Mas fazer o quê? Um dia a gente ganha, um dia a gente perde. Valeu, pessoal. O vídeo deu tudo errado. Os caras estão comemorando lá. E nós voltando para casa. Tá certo, né? É o risco, né? 50% vitória, 50% derrota. É o risco. A gente em casa já fica pé da vida. Imagina você tá lá ao vivo assistindo isso, vendo aquele monte de argentino rindo da cara da gente. Não. É um absurdo. Na verdade, você vai ver um grupo pequeno. Sim. Fazendo um estádio, fica calado. Fica calado. E eles são barulhentos, né? Os argentinos são barulhentos. Eles são provocadores, né? Eles são provocadores. Né? Eu vi uma discussão ontem lá no X mesmo, no X, por exemplo. O pessoal falando disso, né? Seus monos, né? Porque estava bem explícito o racismo ontem nas redes sociais, né? Seus monos. E o brasileiro respondendo que ia pra Argentina gastar R$10 pra comer picanha. E... Ai, nossa! O bicho pegou ontem. Os caras estavam... Tá certo. 10 horas mais 5 minutos. Vamos conhecer a pauta do Virtual News desta quarta-feira. Principais notícias desse dia 22 de novembro de 2023. Israel e Hamas concordam com primeira trégua e 50 reféns serão libertados em troca. Brasil envia para Israel e Egito lista para a saída de Gaza com 86 nomes. Lula diz que não precisa gostar de presidente dos países vizinhos. TSE imposta um novo relator de ações relacionadas às eleições de 2022. Aprovada a isenção de tributos para serviço de reforma de pneus e vai à sanção projeto que facilita a regularização de terras na Amazônia. Bom, tá aí. Essa é a pauta, né? São as matérias que fazem parte da pauta do Virtual News de hoje. Agora, Petica, vamos para as manchetes. Não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, ok? Isto é, Senado deve votar hoje PEC que limita poder do STF. Isto é, Brasil é derrotado pela Argentina 1-0 e pede invencibilidade como mandante em eliminatórias. O Globo, Miriam Leitão, mercado reprova Lula, mesmo diante da melhora da economia. Jornal do Brasil, Mendonça arquiva ação contra Bolsonaro sobre compra de 51 imóveis em dinheiro vivo. R7, Lula tem até amanhã para sancionar desoneração. Veto põe em risco 1 milhão de empregos. Broadcast. Câmara aprova urgência para o projeto que derruba portaria sobre comércio aos domingos e feriados.
Diário do Litoral. Guarujá abre 552 vagas temporárias para a área de saúde. Estadão. Lira e líderes rejeitam criação de nova emenda no orçamento e querem impor gasto ao governo. Estadão. ANJ vê métodos de intimidação de regimes autocráticos em ataques orquestrados contra o jornalismo do Estadão. Estadão. Regalia de juízes e procuradores mostram que o país tem acerto de contas com privilégios. G1. Desemprego cai em 3 estados no terceiro trimestre de 2023, diz IBGE. Nessa questão aí do desemprego, o estado de São Paulo acabou ajudando a puxar o índice, né, a redução, essa questão da redução do desemprego. 3 estados, e o estado que mais puxou foi o estado de São Paulo. Claro, né, o estado, um dos maiores estados, é o maior, né, questão populacional. Ainda é o coração do Brasil, né, Márcio? Não é só o coração do Brasil, gente, é o coração da América Latina como um todo, né? É uma das grandes cidades, uma das grandes metrópoles do mundo. É um país dentro de outro país, né? E tem toda essa situação de locomotiva, né? E quisera que todos os estados cheguem a tal forma. Sim. Seria o ideal, né? Sim. Mas, Pitica, qual dessas aqui você quer comentar? É a primeira manchete, né, Márcio, da questão do Senado em relação ao STF, né? A gente tem que entender... monocrática, né? Pois é, como é que faz para entender isso, Márcio? Quem cria a legislação e quem legisla? O STF não cria leis, mas ele está ali para executar as leis que a própria, né, o próprio Senado ali, a Câmara cria, né? E fica bem confuso para a população isso, né? Saber até onde vai o poder. Até o meu entendimento, o Senado ele executa a lei que já existe e ele está ali para aplicar. O Senado é o que legisla. Sim. STF é o que segue o que está na lei. E aí, por conta de uma classe política que não está satisfeita com a lei sendo exercida, eles vão querer mudar a lei? Então, essa questão da decisão monocrática, né, é aquela situação, né, você pode decidir, não pode decidir, o colegiado. Nós estivemos falando disso ontem a respeito de que você não pode, a decisão não pode perdurar, e se ela perdurar somente quando tiver recesso e no máximo 30 dias. Aquelas situações que acontecem muito aí que o pessoal está preocupado. A questão é de que forma esse entendimento vai chegar para a população, é o que você bem disse. O que está acontecendo? O juiz não vai poder exercer ou que forma está acontecendo? Ou, e na até verdade, que ponto vai ser politizado isso, Márcio? E até que ponto, quer dizer, até que momento é o STF e até que momento é o Senado? O STF está legislando? O STF está assumindo uma posição até de execução, o que não lhe é cabido, o executivo não. Então, essas situações é que precisam ser claras. Obviamente, o STF ele tem sido muito mais protagonista em algumas situações que chamam a atenção. A questão das drogas, a questão do aborto, a questão de situações que têm definição legal e que a lei está ali para ser respeitada, e a alteração da lei é feita por quem de direito foi eleito. Só que muitas vezes quem de direito não faz nada e é necessário que alguém provoque para ser feito. Então até que ponto provocar é legal e até que ponto provocar é ilegal? E a gente tem que tomar cuidado com a politização disso também, né, Márcio? Porque você vê que aí a extrema-direita, né, a direita brasileira, que está ali dentro do Senado, dentro da Câmara dos Deputados, eles começaram a se mexer contra o STF a partir do momento que o STF começou a aplicar as leis que começou a prejudicar eles. Porque no entendimento deles, o STF está contra eles, né? Você acredita que o Brasil ainda está vivendo esse momento político? Sim, com certeza. Com certeza. Divisão, de extremismo de um lado, do outro. A gente está no meio aí. Se nós voltarmos a algumas décadas, nós tínhamos o PT, que era o grande opositor, né? Era o país que figurava na oposição. E hoje o PT é governo. Sim. E, na verdade, a oposição que se tinha era o PSDB, que era uma oposição mais filosófica, mais os coxinhas, como eram chamados, né? Aquela coisa do entendimento, no debate, no diálogo, não na ação e muito mais no enfrentamento. Agora você tem uma outra oposição que ela tem um viés de enfrentamento. Um viés e na maioria das vezes, me desculpa, com um discurso vazio e maluco. Temos, né? extremistas e como é que lidar com esses vergonhoso você assistir uma sessão da Câmara dos Deputados hoje, Márcio. É uma gritaria,
Parece aquele monte de homem das cavernas, o Gabuga, porque ninguém fala nada com nada. É um absurdo, é um total desrespeito. Lá virou um antro de racismo, homofobia. É absurdo, é escancarado isso. E quando você vê algum deputado brigando pelo seu direito ali, ele é humilhado. Gente, é uma feira. A sociedade hoje? Está representando realmente a sociedade? E pior que eu acredito que está... O Brasil eles são um reflexo do que está acontecendo aqui fora, Márcio. Eles são um reflexo. É isso, você está no mercado, se você está com uma camisa vermelha, vem um cara com a camisa lá da seleção brasileira lá e essa petista, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E isso, eles lá dentro, eles são um reflexo do que a gente é aqui fora. E o que tornou isso a sociedade? Eu sempre digo que o que nós estamos vivendo é um produto. Sim. Que isso foi formado devido às ações ou omissões do Estado. Com certeza, é o descontentamento da população. Você chega agora, essa é uma consequência, é reflexo. É o produto final de um momento em que o país deixou de exercer, de fato, o que deveria para propiciar o desenvolvimento daquilo que nós chamamos de sociedade. Sim, e a questão também é que, aparentemente, as pessoas estão emburrecendo, né, Márcio? Elas estão emburrecendo, elas não falam mais direito, sabe? Elas não leem mais... a juventude de hoje, a minha filha, ela lê muito, meu filho já nem tanto, né? Então, assim, eu tenho 2 extremos em casa. Meu filho lê os livros da faculdade que ele é obrigado a ler, porque ele precisa se formar, né? E ainda mais na federal, que é bem puxado o ensino, né? Como é universidade pública, né? Então, é bem mais pegado, né? A minha filha já lê por livre e espontânea vontade. Então, assim, hoje a classe, a juventude, essa nova formação de políticos que a gente tem aí, a gente tem os 2 extremos, que são pessoas que brigam aí pelo direito, pelo Estado, que não sei o quê, mas nunca lê um livro. Tá? Eu vou chamar a atenção aqui para duas situações. Né? Essa que envolve a ativação contra o Bolsonaro, dos processos, que o Mendonça não viu nenhuma situação de que, na verdade, levasse a continuar o inquérito, nenhum indício. Ele entendeu que a compra está dentro da legalidade, tudo bem, decisão deles, né? A gente precisa ver aí se vão concordar ou não. E outra situação é da Associação Nacional dos Jornalistas, a ANJ, que fala a respeito daquela questão da jornalista do Estadão, que, devido à denúncia referente à dama do tráfico, ter ido no Ministério, ter a audiência, as contas pagas pelo transporte, tudo isso, ela foi alvo de ameaças. Eu não vou dizer ameaça, acho que não foi a ser ameaçada, mas foi intimidada. Começou com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e acabou instigando aí a demais partidários a estarem indo contra jornalistas. Gente, isso é inadmissível. Porque qual foi a mentira? Se um dos integrantes do Ministério assumiu o erro, foi culpa minha, eu não verifiquei, quer dizer, qual foi a mentira da repórter aí? Qual foi o pecado da repórter aí? Sim, é um absurdo, né, Márcio? Essa questão da dama do tráfico. Está defendendo que o jornalismo tem que ter liberdade. Rédea, né? Eu falei aqui, Bolsonaro foi condenado a pagar uma grana, 50 mil, se não me engano. Não, tá certo, tem que pagar, tratou mal, não respeitou. Aí me vem agora o presidente de um partido cujo presidente da República... Eu não estou entendendo. Completamente equivocada, né? Completamente equivocada. O discurso era só para chegar e a prática não existe. Gente, tem que respeitar, né? Se o jornalista fez errado, ok, vai lá, tá errada essa informação aqui, tá faltando isso. Foi tendencioso aqui. Qual é a tendência? Todos têm uma tendência. Sim. Todos têm uma tendência. O que não dá é para fazer. E aí a gente é obrigado, a gente que não votou no Bolsonaro, é obrigado a ficar ouvindo gracinha na rua e não tem nem como defender, gente. Esse tipo de coisa não dá pra defender. Não tem como defender. Podia ter ficado quieta, né? Não tem como defender, gente. Então, vamos aguardar. E realmente mexeu com toda a questão da categoria e é um desrespeito, né? Lógico que eu não vou colocar isso na conta do Partido dos Trabalhadores.
Estou colocando na conta da presidente e daqueles que incentivaram isso. Mas tem muita gente equivocada lá dentro atualmente. Embora eu não cheguei a ler nenhuma nota de repúdio do partido referente a esse posicionamento da presidente. De repente até saiu na imprensa, eu não vi. Mas não vi nenhuma nota, olha, nós não concordamos, nós discordamos. Então, quem cala, consente. Então, tem mais essa aí. Porque ela não falou enquanto Gleisi, quem falou enquanto presidente do partido. Né? Sim. Bom, vida que segue agora. Vida que segue. Vamos aguardar os desdobramentos. Vamos para a pauta de hoje? Tem boas notícias, né? Vamos para a pauta, vamos falar sobre o Hamas. O acordo entre Hamas e Israel, que agora está próximo, né, de acontecer através aí da intervenção do Catar, que conseguiu fazer com que ambos os lados pudessem chegar num acordo e vamos chegar aí ao cessar-fogo e à libertação dos reféns. Vamos com as informações que é da agência Reuters. Israel e Hamas concordam com primeira trégua e 50 reféns serão libertados em troca. Israel e o Hamas concordaram nesta quarta-feira com um cessar-fogo em Gaza por pelo menos 4 dias para permitir a entrada de ajuda e libertar pelo menos 50 reféns capturados por militantes em troca de pelo menos 150 palestinos presos em Israel. A primeira trégua, numa guerra brutal que já dura quase 7 semanas, alcançada após a mediação do Catar, foi saudada em todo o mundo como um sinal de progresso que poderia aliviar o sofrimento de civis de Gaza e trazer mais reféns israelitas para casa. Israel disse que o cessar-fogo poderia ser estendido ainda mais, desde que mais reféns fossem libertados. O horário oficial do início da trégua deverá ser anunciado dentro de 24 horas, com os primeiros reféns sendo libertados na quinta-feira. Uma declaração do gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu diz que 50 mulheres e crianças seriam libertados durante 4 dias. Há uma taxa de pelo menos 10 por dia. Além disso, a trégua poderia ser estendida desde que mais 10 reféns fossem libertados por dia. As informações são da agência Reuters. Que maravilha. Pitica, que boa notícia, né? É aquilo, né? Pouco, mas já é alguma coisa, né, Márcio? Já é um alívio, porque ao se libertar os 50 reféns israelenses e ao se libertar os 150 reféns palestinos, você consegue uma trégua aí de dias, onde pode chegar ajuda, vão chegar alimento, as pessoas vão poder sair, que acredito que essa aqui é uma condição da fronteira com o Egito. Essa liberação, quer dizer, tudo isso vai propiciar um momento de paz, alguns dias de paz naquela região. E claro, gente, o ideal é que sejam libertados todos os reféns e que, óbvio, crimes foram cometidos e as pessoas devem ser punidas por isso. Não pode, são vidas, foram perdidas vidas. A gente tem imagens aqui de bebês recém-nascidos tendo que ser transportados de uma forma rápida, de uma forma muitas vezes totalmente adversa, devido à questão de hospitais serem sitiados. Por um lado dizem que estão atingindo os civis, por outro lado dizem que estão usando os civis como escudo. Como escudo. Então, quem tem razão? Todos têm razão e ninguém tem razão. Sim, a gente continua torcendo para esse show de horror acabar, né? Porque é um absurdo ainda. Essa guerra está acontecendo e a gente ainda tem que agradecer de outros países não terem se envolvido, Márcio, porque morreu muito estrangeiro nesta guerra. Principalmente ali no começo, quando o pessoal do Hamas ali invadiu aquela rave, que tinha muito americano, alemão. 200 pessoas foram mortas ali. Sim, teve o caso lá daquela modelo, né, a modelo alemã, eu não lembro o nome dela agora, que tem um vídeo que ela foi bem exposta, assim, sabe, numa picape. E aí uma hora falavam que ela estava viva, outra hora não, e por fim foi confirmado que ela estava morta mesmo, que ela não sobreviveu. Então, assim, a gente tem que agradecer ainda de outros países não terem se envolvido, porque isso ia perdurar mais tempo, ia ser mais violência ainda, e o povo da Palestina ali sofrendo com isso, porque mais uma vez a gente tem que lembrar, Hamas não é Palestina e Palestina não é Hamas. Hamas é um grupo extremista,
né, ali, que se esconde dentro da Palestina. Inclusive, eles têm usado hospitais, né, como bunker. Por isso que Israel justifica, né, os ataques aos hospitais, porque dizem que as células deles estão escondidas ali dentro dos hospitais, né, para se proteger. E a população segue sofrendo. Segue refém de ambos os lados. Sim. Refém do ataque do exército israelense e refém do Hamas. Sim. Mas 50 pessoas de volta para casa e vamos torcer para que as voltem coisas bem, se possam recuperem de saúde física e mental, né? Porque é um trauma que a pessoa vai levar para o resto da vida, né? Vamos aguardar, então, para que seja anunciado o mais rápido possível. E Deus queira, né? Vamos torcer para que mais 10, mais 10, mais 10. Daqui a pouco está todo mundo e esse conflito cessa. E aí a reconstrução da Palestina e vamos acompanhar o que vai acontecer com os responsáveis por tudo. É isso aí. 10h22, a próxima matéria agora. Por falar em conflito, Israel, o Brasil manda mais uma lista, né? Para que brasileiros sejam repatriados. 86 nomes fazem parte desta lista. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. Brasil envia para Israel e Egito lista para saída de Gaza com 86 nomes. O governo brasileiro elaborou nova lista com 86 pessoas, entre brasileiros e parentes de brasileiros, que estão na faixa de Gaza e que desejam sair da zona de conflito no Oriente Médio com destino ao Brasil. A informação foi confirmada ontem pelo Itamaraty. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a lista já foi enviada ao Egito e Israel para autorizarem a saída dessas pessoas do enclave palestino. Quando o Brasil conseguiu trazer os 32 brasileiros que estavam em Gaza no dia 14 de novembro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que o governo trabalharia para fazer todos os nacionais e seus parentes que desejassem sair do local. A gente vai tentar fazer todo o esforço para esforço que estiver ao alcance da diplomacia brasileira, disse na ocasião. O Itamaraty, por meio da sua assessoria de imprensa, destacou que não há prazo para que essas pessoas saiam de Gaza, porque ainda existem outras listas de nacionais de outros países que ainda não obtiveram autorização para sair do local e que estariam na frente dessa fila. A saída dos estrangeiros tem sido feita aos poucos, com cerca de 600 autorizações por dia. Isso quando não há interrupções na fronteira de Rafah, que liga Gaza ao Egito. Segundo o embaixador do Brasil no Egito, Paulino Franco de Carvalho Neto, só é autorizada a saída de pessoas da faixa de Gaza após uma análise de serviços de segurança dos países envolvidos nas negociações, que além do Egito e Israel, reúne as autoridades de Gaza, que é controlada pelo Hamas, e de países como Estados Unidos e de Catar, que atuam como intermediários no conflito. A família do brasileiro resgatado em Gaza, Hassan Rabi, comerciante de 32 anos de idade, que vive em São Paulo, desejava sair da zona de conflito, porém, depois de ter recebido ameaças vindas de pessoas do Brasil, a família desistiu de deixar o local. Hassan tem sido vítima de ameaças desde que chegou ao Brasil, chegando a pedir proteção ao governo. Ele disse à Agência Brasil que sua família em Gaza também tem recebido ameaças e, por isso, desistiram de vir. Infelizmente, minha família não vai chegar aqui. Eles estão recebendo muitas ameaças em Gaza. Por enquanto, eles desistiram de vir. Eu não estou sentindo segurança em mandarmos as meninas para a escola, disse Hassan. Aí, Pitica. É um absurdo, uma né? Lista. Ele já sofreu lá e agora sofre aqui também, com a insegurança, né? Que venham os brasileiros, que a gente consiga aí repatriar os nossos, né? São brasileiros e parentes de brasileiros que são palestinos que vão tentar a vinda para o Brasil, né? Há necessidade de uma autorização para que eles saiam do país. Os nacionalizados brasileiros não, esses já têm salvo-conduto, podem vir, salvo se tiver participado de alguma coisa que desabone. Caso contrário, venham ao Brasil. Agora, aqueles que não são brasileiros, que são parentes, aí tem toda uma tratativa e um entendimento de todas as nações envolvidas para que possam chegar. Resumindo, gente, o que eles querem fazer é que nenhum terrorista escape. E tem que analisar mesmo, né, Márcio? Porque não está escrito na testa de ninguém quando ele é terrorista, né? Então. E aí, nessa questão, vai ser analisado. Existem, tinha umas 3.000 e poucas pessoas na lista de estrangeiros para sair. E depois dessa primeira lista, aí vem a segunda lista. Sim. Que aí são os outros que podem estar saindo do país, né?
e isso vai ser analisado. Eu acredito que com o fim do conflito, que nós estamos caminhando para o fim desse conflito, né, que tudo indica que vai estar chegando o início de uma negociação e aí estamos caminhando ao fim do conflito, que isso tudo seja apaziguado e que as coisas voltem ao seu curso normal, né? Mas por enquanto toda a atenção para a faixa de Gaza. E que acabe logo, né? Tomara. Depois a gente vai olhar para a Ucrânia. Vamos para a próxima matéria, falando ainda nessas relações internacionais. O presidente Lula disse que não precisa gostar de presidentes de países vizinhos. É lógico que ele está falando do Milei. É lógico que está falando do Milei. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. Lula diz que não precisa gostar de presidentes de países vizinhos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que outros presidentes não precisam ser amigos dele, mas que é possível chegar a um acordo. Eu não tenho que sair gostando do presidente do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo. Ele tem que ser presidente do país dele e eu tenho que ser presidente do meu país. Nós temos que ter políticas de Estado brasileiro e ele do Estado dele, disse Lula. Não temos que sentar à mesa, cada um defendendo os seus interesses. Como não pode ter supremacia de um sobre o outro, a gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia e a gente tem que chegar a um acordo, completou. A declaração foi dada no Palácio do Itamaraty, em Brasília, em discurso na cerimônia de formatura de diplomatas brasileiros no Instituto Rio Branco, escola diplomática do Ministério das Relações Exteriores. As informações são da Agência Brasil. Márcio, analisando friamente, errado ele não tá, né? Ele não tá ali para ser amiguinho de ninguém. Ele realmente, eu acho que ele foi muito feliz nessa fala de que o presidente tem que ser o presidente do seu país e ele o dele. Porém, a gente sabe para quem foi a indireta, né? E eu acho que não era momento de estar fomentando esse tipo de coisa, né? Vamos voltar como isso começou? Começou com uma questão de uma possível intervenção de brasileiros dentro da eleição da Argentina. O ex-presidente Bolsonaro esteve lá, mas é ex-presidente, não representa o país. Né? O filho dele, inclusive, passou uma vergonha lá, que foi cortado ao vivo, né, na TV. O senador foi lá e esse tem um cargo eletivo e tem uma certa representatividade. Sim. E vai participar de uma questão. E, por outro lado, houve também o envolvimento de partidários do presidente, junto também na eleição contra Milei. Um foi a favor e o outro foi contra. E, obviamente, o presidente, o então candidato da Argentina, teceu comentários a respeito de Luiz Inácio Lula da Silva sem dó nem piedade. É isso aí, não amaciou. Não aliviou, não. E agora? Supremacia, não pode ter, nós temos que respeitar um Estado do outro. Isso diz não intervir nas eleições lá. Isso diz não partidarizar lá. Isso diz respeitar lá. Não, eu não tenho que enviar marqueteiro, o senador não tem que ir lá, nós não temos que nos envolver com as relações dos irmãos. Eles são maduros o suficiente para eleger o presidente deles, a escolha deles. Ah, mas é um libertário, é um direitista, é um esquerdista. E agora? Cada um com seus né? problemas. Cada um no seu quadrado. Mas agora, que já que se envolveu, né? Agora vai ter que respeitar o resultado, vai ter que aceitar, né, que... Quem atirou a primeira pedra? Pois é. Então... Vai ter que aceitar que o cara que conversa com o defunto do cachorro ganhou. E acabou. E é isso, e assume agora, 10 de dezembro, né? E o Brasil sai da presidência do Mercosul no dia 8. Olha aí o negócio, lembra aquela questão do Mercosul, a França que queria segurar a onda, a Haddad falou, não, vamos acelerar. Não. Deixar a eleição na Argentina acontecer, né? Depois a gente vai sentar e deixa o país se acomodar politicamente e aí vai as conversações. Então tudo isso está nesse bojo, né? E claro, Milei é um risco, né? Eu acho que ele é um risco para tudo, né? Para o país dele, para os países de fora, para o Mercosul, né? 50% cabeleireiro, porque nem pentear o cabelo, o homem penteia, gente, pelo amor de Deus. Eu vejo ele, eu me lembro do Mr. Bickman. Você lembra do Mr. Bickman? Bickman! 50% de chances de dar certo, 50% de chances de não dar certo. Mas diante de um país que está perdendo 150% de inflação... como diria o Tiririca, pior do que tá, não fica. Não escolhe caminho, né? Vamos embora. Vai para o radical, vai tentar uma outra coisa diferente. É economista,
E é lógico, vamos desejar sorte aos irmãos, né? Sorte, que nenhum país merece viver uma inflação desse jeito. Nós já passamos por isso aqui. Sim. E que esse fantasma nunca mais retorne. Tá vendo aí como o brasileiro é bonzinho? Ó, tomamos sarrafo ontem, lá no Rio de Janeiro, lá, ó, dos argentinos, no Maracanã, ó, e ainda estamos desejando sorte para eles lá na Argentina. Por isso que o brasileiro vai pro céu, Deus é brasileiro. E o pessoal tá aproveitando enquanto a picanha tá barata lá. Bora viajar! O vinho argentino também é muito bom. Então tá aí. Essa questão do presidente, claro, tá fazendo aqui a situação, porque, vamos colocar um pouquinho mais de pimenta nesse molho? O Bolsonaro já confirmou que vai para posse. Que vai para posse. E foi convidado pessoalmente. E vai levar uma comitiva com 10 pessoas. Político, vai ele, Michele e Valdemar da Costa Neto também vai. Então já tá certo. E quem vai bancar? O povo. E o governo brasileiro ainda não sabe quem vai. Deve ir o Alckmin. Picolézinho de chuchu pra dar uma apaziguada lá, né, Márcio? Deve ir o Alckmin, porque o Brasil não sabe. Vai mandar alguém, só não sabe quem ainda, porque o Lula não vai. Vamos lá. 10h32. A gente não podia sair sem dar essa pitadinha, né? Ah, com certeza. Vai ser interessante. Vai ser igual aquela reunião de família, quando junta no final do ano, que só dá barraco. Só dá barraco. 10h33. Vamos agora falar de casa, né? Vamos voltar para o quintal de casa. E o TSE impulsou o novo relator referente à questão que envolve as eleições de 2022. Vamos às informações que são da Agência Brasil. TSE imposta novo relator de ações relacionadas às eleições de 2022. O ministro Raul Araújo tomou posse ontem no cargo do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral. Araújo, que será responsável pela relatoria das ações de investigação judicial eleitoral, que envolve as eleições presidenciais de 2022. Raul Araújo entra na vaga deixada pelo ministro Benedito Gonçalves, responsável pela relatoria da ação que levou a maioria dos ministros do TSE a condenar 2 vezes o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade até as eleições de 2030. Gonçalves deixou o tribunal ao cumprir o período mínimo de 2 anos no cargo. Máximo. Durante os julgamentos, o novo corregedor, que votou pela absolvição de Bolsonaro, assumirá a relatoria das 7 ações protocoladas contra o ex-presidente durante as eleições. Araújo também vai comandar as ações propostas para contra a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a legislação, cabe ao Corregedor da Justiça Eleitoral relatar as ações de investigação eleitoral. A ministra Isabel Galotti também tomou posse ontem em cargo efetivo do TSE. Com a posse da ministra, o TSE passa a contar com 3 mulheres na composição. Além de Galotti, Carmen Lúcia também ocupa uma cadeira efetiva na corte. Edilene Lobo é ministra substituída na corte. Galotti ocupará uma das 2 vagas destinadas a membros do Superior Tribunal de Justiça. O TSE é composto por 7 ministros, sendo 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e 2 advogados com notório saber jurídico, além dos respectivos substitutos. A ministra faz parte de uma família tradicional do judiciário brasileiro e foi indicada para o STF em 2010, no final do 2º mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O bisavô, o avô e o pai da ministra foram ministros do Supremo. Antes de chegar ao STF, Isabel Galotti atuou no Ministério Público e na Justiça Federal da Primeira Região. Interessantes as informações, né? Petica. A gente já sabe o que vai acontecer com esse ministro Raul, né? Vai dar aquela engavetada boa, né? Engavetador mó? Vai dar aquela engavetada boa, né? Bom, tem ação para todos os lados agora, tem para os dois. Trabalho não vai faltar, pelo menos. Tem ação tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula. E é a respeito de 2020, né? 2022, perdão, o ano passado, as eleições do ano passado. Vamos aguardar o que vai acontecer, né? Se vai ser gaveta 1, gaveta 2, se realmente tem alguma coisa que possa mudar o curso da política no país ou não. Sim. Aquilo, a condenação já existe, né, para o ex-presidente. O ex-presidente já está inelegível, condenado. Ele já está. Vai condenar mais, não vai fazer nada. Não vai fazer muita diferença, não. A inelegibilidade já veio, né? Já veio. Então agora só essa questão aí de que vai vir mais alguma coisa, não vai vir mais alguma coisa? Sim. Vai sair da baila, vai entrar E a questão que chama também para essa situação no STF, né?
das mulheres assumindo também, Sim. perdão, o TSE. Por falar em TSE, que sede do tribunal, né? Que sede do tribunal, né? Pois é. Que O que despesa pro tem me brasileiro. assustado muito em relação a calma dos ministros do TSE que não julgam aí os deputados, né? Que cometem crimes, né, Márcio? Mas não foi O Zé Trovão, que cacetou a namorada lá. Primeiro que o cara foi eleito usando uma tornozeleira eletrônica. Gente, que absurdo, Márcio. Espetáculo. Ele vai para a sessão com uma tornozeleira eletrônica. Espetáculo. Sim. E agora, né, ele vai ser indiciado aí por violência doméstica, né? Ele agrediu a namorada dele, né? E ele já é um deputado bem polêmico, né? Porque ele tem umas fotos vazadas aí com entorpecente, com arma, e ele confirmou a veracidade dessas fotos, ele não negou, ele falou que é ele mesmo e a foto é aquela. Então, assim, eu acho que estava na hora, né, do tribunal trabalhar um pouco e prestar mais atenção em quem as pessoas estão elegendo, né? Você já É um pensou absurdo. Se a moda pega, o pessoal falar a verdade, é meu mesmo. O cara tomou Essa posse de propina é tornozeleira. minha. É um absurdo. Esse ganho era meu, esse Sim. dinheiro na cueca era meu, a pessoa começa a virar isso. Sim, eu gostaria muito que fosse que não tivesse tanta burocracia, né, para julgar esse tipo de caso, né, Dallagnol Márcio? saiu rápido. Pois é. A gente espera a rapidez de outras situações que tem ministros aí, Sim. tem políticos aí que tem processos que estão se arrastando há muito Sim. tempo, né? É um absurdo uma pessoa tomar posse de um cargo público com uma tornozeleira eletrônica. É democrático. Não, pelo amor de Deus, mas isso é um... É democrático. Como diz, é o cachorro, como que é? O poste fazendo xixi no cachorro. Poste fazendo- Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Então tá aí essa situação. Vamos aguardar agora o que o TSE vai falar a respeito disso, se vai falar alguma coisa, se não vai falar nada. Porque, Sim. como dizem, a justiça tem que ser provocada. Com certeza. Bom, voltando a falar de política de casa, vamos falar de isenção de tributos, questão de pneu, recalchutagem. Ontem nós falamos que ia ser votado e poderia ser aprovado ou não. E hoje já tem resultado. Vamos às informações que vêm da Agência Senado. Aprovada a isenção de tributos para serviços de reforma de pneus. O plenário aprovou ontem um projeto de lei que isenta os serviços de reforma de pneus usados do pagamento de PIS, PASEP e do CONFINS, de autoria da senadora Margarete Musetti, do PSD de Mato Grosso. O PL 2470 de 2022 será agora encaminhado à apreciação da Câmara dos Deputados. Durante a discussão do projeto, que teve sua votação adiada 3 vezes em plenário, o líder do governo, o senador Jacques Wagner, disse que o governo tem dúvidas sobre a matéria, mas indicou o voto favorável à proposição, sendo sua orientação seguida por todos os senadores, Além de agradecer a aprovação do projeto, Margarete Musetti ressaltou que a matéria foi amplamente debatida nas comissões permanentes do Senado, que o texto favorece a economia e o meio ambiente. As informações são da Agência Senado. Bom, isenção, reforma tributária, CONFINS, PIS, é aquela outra situação, né? Quanto mais isenção se dá, menos se arrecada, mais custa para um, menos alcança para outros. Eu estou dando isenção e eu vou tirar isso da onde? De quanto representa essa isenção? Quanto representa isso para os cofres públicos? Essa é a grande pergunta. E não só para a questão de quem faz a reciclagem de pneu, a recalchutagem de pneu, mas como um todo. Nós debatemos aqui ontem a respeito disto. Quais são os setores que mais empregam, que têm emprego direto ao brasileiro, do qual o brasileiro pode chegar com a sua carteira assinada quando esse setor começa a se movimentar e vai gerar empregos diretos? Quais são os outros setores que geram uma riqueza, porém não geram um emprego direto? O que esse país precisa? De emprego. Sim. E a exoneração da folha é para gerar emprego. Se você vai dar uma isenção, é para gerar emprego. Critica. Olha, mas é assim, a princípio eu achei muito interessante esse projeto, gente, porque recalchutagem de pneu, você dá mais vida, né, a ele, porque o Brasil ainda meio que não aprendeu a dar o destino certo para esse tipo de material, né, porque você chega nos rios aí, você vai lá no Rio Casqueiro, tem um monte de pneu lá, jogado na beira-mar lá. Então, assim, é interessante, eu acho que é uma forma de incentivo, Márcio. No último sábado, eu fui convidada para apresentar um evento no Instituto Isaac, lá dentro da Vila dos Pescadores, que lá tem oficinas, né, para mulheres, tem oficinas de costura e, no caso, o evento que eu apresentei era um desfile
com as peças que foram criadas neste curso de costura dentro da comunidade lá da Vila dos Pescadores, que são peças feitas com tecidos reutilizados. As indústrias, elas criam aqueles uniformes, né, para os funcionários e tal. E aí, quando eles vão descartar esses uniformes, eles enviam para lá, elas desmontam esses uniformes e criam peças novas, como saias, calças para criança, colete, camisas. Então, assim, é uma forma de reuso de um material que vai demorar muito tempo para se desfazer, né, na natureza, né? Então, assim, e o pneu, a gente sabe que hoje em dia pode ser usado até em questão de asfalto. Existem cidades, eu já vi numa cidade no interior de São Paulo, se eu não me engano, que eles conseguem trabalhar com o pneu ali na fabricação de asfalto. E esse asfalto, ele meio que absorve a água mais do que o asfalto comum. Eles utilizam muito esse material em calçadas, onde tem árvore, porque como ele fica mais maleável, a raiz da árvore cresce e consegue se encaixar ali e não quebra a calçada. Então, assim, vamos dar desconto? Vamos, mas vamos também elaborar mais projetos aí para a gente poder dar o fim certo, né, para essa questão dos pneus e tudo, né, da reutilização. Existe a logística reversa, que muito foi falado e até hoje eu não vi efetivamente o que está acontecendo nisso. Pela logística reversa, o seu produto, quando é descartado, é sua responsabilidade de recolhê-lo. Sim. Então, quem produz pneu, recolhe pneu, quem produz o chuveiro, recolhe chuveiro, e por aí vai. Só que isso está numa esfera que a gente sabe que não chegou ainda no chão de fábrica. Perfeito. A questão que você tocou da reciclagem de pneus, eu não sei se esse projeto, não posso afirmar, se ele trata também dessa questão de você reciclar os pneus. Mas se tratar, melhor ainda. Aí já muda até um pouco mais a figura e você tem uma condição um pouco mais favorável. A questão de utilização de pneus para piso, eu chamo aqui a atenção para alguns parques em São Bernardo do Campo, que o piso dos playgrounds são feitos de borracha. Sim. Há muitos anos. Então, absorve, a criança não machuca, aquela situação toda, e feito de borracha. Olha só, e borracha. E Márcio, essa discussão ela nunca foi tão urgente como agora. Gente, no sábado, a temperatura onde eu estava 41 graus. Eu estava na Vila dos Pescadores, 41 graus, com a sensação de 45. Então, nunca foi tão urgente a gente começar a discutir essas coisas de descarte, de reuso, porque o El Ninho virou um El Moço e agora o bicho vai pegar, hein, Márcio? E já viu, né? E ele tá na juventude e ninguém segura o jovem. Pois né? Entendeu? Virou um adolescente que aí. 2%, chegamos a 2% já, 2 dígitos, 2% de aquecimento global já. Aumento do aquecimento global. E no final de semana teve um óbito aí devido ao excesso de calor, né? Que foi lá no show da Taylor Swift, né? Uma moça faleceu ali de desidratação, né? No meio do show ela passou mal, teve uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, a gente nunca foi tão urgente discutir essas questões, assim, de reuso, de reutilização, de reciclagem. Aqui em Cubatão a gente tem um projeto muito legal, eu não sei se você conhece, da ABC Marbas, que é o Plast Mais. Recentemente eu fiz um evento com eles também no Anelinas, no Recicla Mais, e eles têm um projeto muito interessante, Márcio, que eles vão, todo dia eles estão em um bairro da cidade recolhendo plástico. E como funciona? Eu não vou saber exatamente explicar aqui a quantidade, mas eu vou explicar por cima o que é o projeto. Você junta 5 quilos de plástico e vai no ponto deles que eles estão todo dia na cidade e você troca por um kit café. O que é o kit café? É um pacote de café, um pacote de açúcar, tá? E 5 quilos. Se você leva 9 quilos de plástico, você pega uma mini cesta básica. Se você leva tantos quilos a mais, você pega uma cesta básica, um kit completo. E assim, é uma forma de você incentivar o reuso e a reutilização dos materiais que podem ser reutilizados, né? Que eles fazem isso com plástico. É garrafa PET, é aquele Tupperware que você não usa mais, é a embalagem do desinfetante, do amaciante. Dá até briga, muito interessante isso, gente. E eu acho que é um projeto bem legal, porque as famílias de baixa renda da cidade estão entrando na onda de realmente guardar, de higienizar o seu plástico para poder pegar o kit. E é muito legal esse projeto da ABC Marbas. Legal. E nunca foi tão urgente, porque a gente tem que começar a se preocupar de verdade com
esse calor aí, Márcio. O meio ambiente agradece. Com certeza. Bom, vamos falar de Senado ainda? Tem sanção, né? Vai a sanção o projeto que regulariza essa questão de terras na Amazônia. Quando a gente fala de terras na Amazônia, vem sempre uma preocupação, né? Quem vai ocupar? O brasileiro sempre... A gente está numa situação de tamanho descrédito com as ações que a gente fica pensando, vai favorecer quem? A preocupação primeira é, opa, isso aqui está certo? Será que não tem um gato nisso aí? Vai favorecer quem, né? É o agro, depois né? A gente já tá Na cabeça da gente já vem o agro. Já vem assim uma situação, mas vai favorecer quem? Grilagem? O que está acontecendo? Bom, vamos às informações que vêm da agência Senado. Vai à sanção um projeto que facilita a regularização de terras na Amazônia. O Senado aprovou ontem um regime de urgência com alterações ou substitutivo da Câmara ao projeto de lei PL 2757 de 2022, que prevê a extinção de cláusulas resolutivas constantes nos títulos fundiários e facilita a regularização de antigas ocupações. De autoria do senador Confúcio Moura, o projeto faz ajustes na lei do programa Terra Legal, também conhecido como Lei de Política de Regularização Fundiária da Amazônia ou Lei da Amazônia Legal, a Lei de 11.952 de 2009. E também promove outros ajustes conexos ao tema nos casos de reforma agrária e de financiamento para aquisição de imóvel rural com recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária. Aprovado em votação simbólica e relatado em plenário pelo senador Marcelo Castro, a matéria será encaminhada à sanção presidencial. Pitica, confesso que eu não conheço praticamente nada desse assunto que envolve essas relações de regularização, e me parece que é só para algo que já existe, né? Não é para algo novo, é tirar algumas cláusulas que devem impedir a venda ou então impedir que possam ser financiadas algumas terras da aquisição, é toda essa situação. Vamos aguardar a sanção presidencial e de repente levantar mais a respeito dessas informações, porque falou da Amazônia, né? Todo mundo se preocupa. Mas toda vez que eu ouço falar de legislação sobre a Amazônia, eu tenho certeza que vai contra a própria Amazônia. Porque... Toda vez que fala que eu vou colocar a lei lá, pronto, tá mexendo. É alguma coisa que vai botar pra lascar nos índios, vai destruir um pouquinho mais a Amazônia. Você vê aí os episódios da Amazônia, tá pegando fogo tem um mês e ninguém tá falando disso. O pessoal que mora no norte do nosso país está tendo que conviver com a fumaça diariamente dentro das suas casas, lá no Pará, lá na Amazônia, e ninguém está falando disso. O pessoal está preocupado se pode legislar em vender um pedaço da Amazônia para quem quer que seja para o garimpo, seja para o agro, né? Então, assim, quando eu ouço falar, vamos legislar em cima da Amazônia, boa coisa não é, Márcio. Por quê? Porque a Amazônia tinha que ser deixada lá, ó. A natureza, deixa a árvore crescer, deixa o rio correr, entendeu? Óbvio que a gente sabe que existem queimadas naturais, mas que com a intervenção do homem elas foram aumentando, tá? Porque a gente fala isso, a pessoa acha que é besteira, mas é normal pegar fogo de vez em quando a Amazônia. Assim... Por quê? Porque é a natureza agindo sobre a natureza. Só que hoje as queimadas elas são criminosas, porque o agro quer fazer pasto na Amazônia. A Amazônia não é para fazer pasto, gente. Tem muito lugar aí no país que você pode fazer pasto, mas eles querem porque querem dominar a Amazônia, com a desculpa de que se a gente não dominar, o gringo vem e domina. Entendeu? Porque os olhos do mundo inteiro sempre são virados para o Brasil quando você fala da Amazônia. Sim. Que é o pulmão do mundo, né? Então, assim, toda vez que eu ouço, vamos legislar sobre a Amazônia, eu tenho certeza que não é em benefício da Amazônia. É interessante que você fala a respeito dessa questão da Amazônia, porque sim, é temerário, né? Toda vez que se fala em alguma legislação, em alguma coisa, em algum controle, a gente ouve toda essa situação. Há um tempo atrás, a Petrobras queria iniciar as perfurações, pesquisas para a extração de petróleo na foz do Amazonas. A ministra Marina Silva se posicionou ao contrário, o IBAMA foi contrário e isso não aconteceu mais. Ou não aconteceu ou saiu da mídia, porque a gente não tem mais relato nenhum a respeito disso. Então, toda vez que envolve a Amazônia, a gente abre os olhos e chama a atenção para essa questão. Os Yanomamis, a questão dos índios, né, de todas as outras tribos, o que de fato está acontecendo agora, né? A CPI das ONGs, que vai ser igual a CPI do 8 de janeiro, o que acabou, o que mudou,
não aconteceu nada, o que tem de novo, quais as ações, quais as punições, não se tem. Então, quando se trata de Amazônia, é mesmo que você falou mesmo, a gente fica preocupado porque sempre leva a pior a mata. Né? Ah, com certeza, a floresta sempre sofre mais. Lembrando que quando o incêndio é algo natural, é um raio que caiu, estava muito seco, o pasto pegou fogo, a própria floresta depois ela vai recompor naturalmente. É só o homem não colocar a mão, que a natureza é sábia e consegue seguir em frente. E aí, Márcio, você imagina, essas altas temperaturas que tem feito no nosso país no último mês, se aqui para nós, no Sudeste, a gente já está encarando aí um calor de 45, 47 graus, como bateu no Rio de Janeiro, com sensação de 50, você imagina lá no norte do país, que a temperatura naturalmente é mais alta, mas eles não sentem tanto por conta do equilíbrio justamente da Amazônia, tá? Então, a Amazônia ela equilibra a temperatura, eles não sentem tanto. A temperatura é alta, mas eles não sentem tanto quanto a gente sente aqui. E agora você imagina a Amazônia pegando fogo, você tendo que conviver com a fumaça dentro da sua casa, nessas altas temperaturas que tem feito aí nos últimos dias. Então, assim, é de se preocupar, Márcio. Seca no norte, inundação no sul. No sul. Rio Grande do Sul, chuvas, foi registrado uma morte, inundações. O estado vem sofrendo muito. Sim, e a gente está exatamente no meio, porque em um dia, aqui, principalmente em Cubatão, né, gente? Que olha lá, ó, já veio perturbar meu juízo. Divertidamente já começou a falar aqui. Você passa um calor infernal o dia inteiro e, de repente, em 1 hora de chuva, a cidade está debaixo d'água. Mais ou ou seja, menos a gente tem um pouco do norte e do sul aqui dentro da nossa cidade. Então, um pouquinho de tudo. Pois é, ó, a gente é eclético. 10 horas mais 53 minutos. Pitica, falar de saúde. Você tem um apontamento para ser feito e, claro, deve ser Com feito. certeza, Márcio. Na verdade, se eu for começar a apontar aqui todos os erros que têm ocorrido dentro da saúde cubatense, a gente vai ficar aí até a tarde, porque não tá fácil, Por isso Márcio. que eu falei um apontamento. Entendeu? É muito difícil, é muito difícil. Tem 70 e não sei quantas obras, ok. Mas e a funcionalidade delas? Por exemplo, a gente vai ter um CAPS novo aí, só que a gente não tem um psiquiatra, não tem psicólogo suficiente na cidade. Então, para que construir um prédio se você não tem um funcionário para trabalhar lá, né? Um profissional? Mas isso aí é outra coisa. Eu já falei aqui, eu acho que na última vez que eu estava aqui, eu comentei a respeito disso, que eu fiz eu protocolei, né, na prefeitura um pedido para os meus insumos do hiperdia. O que são insumos de hiperdia? É o aparelho de medir a glicemia, as fitas, a caneta, né, e as lancetas. Gente, 2 meses, vai fazer 2 meses, eu estou aqui ainda aguardando. E eu entro em contato com a minha UBS. A UBS, sabe o que me deixa fula da vida, Márcio? É que tem na UBS. Você vai lá na UBS, tem um insumo lá. Mas para retirar esse insumo, eu preciso de uma autorização da prefeitura. E eu protocolei esse pedido há quase 2 meses atrás. Mas, pera, deixa eu entender. Você foi na UBS e aí você fez todos os exames e tudo mais, e você tem necessidade. Inclusive, paguei para fazer os exames, que fique claro. Você não fez os exames. Você levou os exames porque você pagou, porque na época, no momento, não se tinha o contrato de fornecimento. E eu acredito que ainda não foi, não tem ainda. Vamos voltar. Então aí você foi fazer sua consulta, precisava fazer os exames, tirou do próprio bolso e foi lá e fez o exame. Não vou nem falar de quem não tem condição. Aí você lá fez o exame. Aí voltou na UBS, apresentou os exames, o médico falou, olha, você vai precisar tomar a insulina diariamente. Vai ficar medindo a sua glicose para tomar... Ok. E aí você, paciente, pega um pedido e encaminha um pedido para a prefeitura. Sim. E aí você, paciente, fica aguardando a prefeitura te retornar para dizer que você tem autorização para retirar o medicamento. Sim. O que eu estou tentando entender você foi na UBS, a UBS fornece para a prefeitura, fornece o equipamento, fornece o necessário, a medicação, o kit, e você é que tem que dar entrada na prefeitura? Sim, na hora que você dá a entrada na questão do insumo, você precisa de uma autorização dentro da unidade de saúde, que é um médico fazendo, abonando ali que você realmente precisa daquele kit. Você tem que fazer ali, a enfermeira-chefe tem que assinar e o médico tem que assinar dizendo que realmente você precisa daquilo. E aí você entra no protocolo na prefeitura. Aí você pega o documento e leva lá no protocolo da prefeitura? Sim, eu fui lá. E existe alguma justificativa para isso? Porque
Pela UBS, a UBS que entrega o medicamento seria, tá no sistema, o sistema isso já... o correto seria isso, já tem um sistema ali, né, informatizado, se já o dá médico entrada. da UBS está autorizando ser enfermeira, sim. você está tudo cumprindo os trâmites, para que você vai levar na prefeitura? Eu dei entrada no protocolo e estou aguardando até hoje. E aí eu tô sempre ligando, né, na minha unidade básica de saúde. E aí chegou minha autorização. Tem algum guichê especial? Por kit de diabetes? Não, você vai entrar no protocolo que tem todo um trâmite. Sim. Então, eu entro lá pedindo com essa autorização, um arruamento. Eu estou antes de você. O meu... Com essa autorização, eu vou todo mês lá na UBS retirar o meu kit de perdia, que são tantas fitas para medir glicemia, as lancetas para furar o dedinho. E você está 2 meses sem receber sim, esse kit. eu tive que comprar o aparelho, tá? Eu tive que comprar porque eu não podia mais esperar, porque eu estava num nível muito alto com a diabetes. E ontem, mais uma vez, se eu não tivesse comprado o aparelho, eu tive uma crise de hipoglicemia, que aí caiu demais, eu controlei demais a minha glicemia, que acabou dando efeito rebote, né? E aí, então, eu preciso realmente das lancetas, né, das fitas, e além de precisar, é um direito meu, é isso que as pessoas têm que entender. Mas compra, eu compro. Eu compro. Gente, comprar? Só que assim, é um direito meu. Eu já não me... Márcio, eu tô num nível que eu tomo 2 medicações por dia, né? Eu tomo o Glifage e tomo mais uma que eu nunca lembro o nome, tem um nome de algum final de Mida. Não é para memória. Para memória não é. E aí, e tomo a minha insulina antes de dormir. Eu não perco mais o meu tempo indo na policlínica para retirar essa medicação, porque existe como é que eu vou falar? É uma lei federal que fornece nas farmácias comuns aqui da cidade remédio para tuberculose, diabetes, pressão alta. Sim. Então, assim, eu deveria retirar na policlínica, eu não perco mais meu tempo. Eu vou direto na farmácia, porque nunca tem. Nunca tem. Você teve condições financeiras de fazer o exame, de comprar o equipamento, né, e de estar comprando aí o insumo necessário para que você faça a medição. E quem não tem? Opa! E quem está na fila esperando essa... Porque eu liguei na UBS e a informação que me deram, Márcia, que tem gente esperando esse kit de perdia desde o ano passado. Ela falou, então, tem que esperar, porque tem gente até do ano passado que está na fila ainda e não recebeu. Difícil, hein? Entendeu? Complicado, hein? É complicado. E é hiperdia, não é hiperano, né? Pois é, hiperdia. Eu tenho que fazer isso todo dia. Eu furo meu dedinho, meu dedinho é cheio de pontinhos, porque eu furo ele todo dia. Não é igual o aniversário, não é igual o final de ano. E a média de custo destas fitas a última vez eu paguei acho que foi R$71. É um potinho que vem 25 fitas. Eu tenho que medir minha glicemia pelo menos 2 vezes por dia agora. Então esse potinho dá por mês. Eu tenho, acredito que uns 2, 3 por mês. Então, eu tenho um gasto aí de R$150 por mês com isso. Entendeu? Então, assim, só que as pessoas falam, mas você compra, eu compro mesmo. Eu compro porque eu trabalho, entendeu? Só que é um direito meu e eu pago os meus impostos nessa cidade. Eu vou exigir. Eu vou exigir do mesmo jeito que eu brigo por uma lâmpada que está apagada e eu estou pagando a taxa de iluminação. Eu brigo porque a minha rua está suja, porque eu pago a taxa né, do lixo ali. Então, assim, eu vou brigar pelo meu direito. É o meu direito. Eu sou moradora dessa cidade, eu sou contribuinte, eu sou uma boa cidadã, porque eu faço o possível para seguir as regras, para fazer a minha parte enquanto cidadã, e eu vou brigar. E sempre que eu puder brigar, eu vou brigar, porque eu adoro uma briga. Tá certo. E nada mais justo do que ser atendido, afinal de contas. Isso mesmo. É de responsabilidade do governo. E eu vou entrar agora em dezembro, Márcio, eu preciso fazer a segunda leva daqueles exames que eu paguei. Eu vou ver se eu vou conseguir fazer, vou tentar fazer gratuitamente desta vez, para não ter que precisar pagar. Em dezembro eu preciso refazer todos aqueles exames. Muito se fala, às vezes, que o pessoal vai, reclama e posiciona. Mas o que nós estamos tendo aqui é a Rapitica, que foi atrás dos seus direitos, que está vivendo a situação e que está chamando o alerta para o que está acontecendo. Não é politicagem, não é figuras políticas aqui ali, não. É uma cidadã brigando pelo seu direito. A cidadã dizendo claramente, cadê meus insumos? Por que não saiu até agora? Por que não foi autorizado? Por que existe essa demora?
vai chegar a ter que fazer os exames novamente, vai ter que contratar os exames, porque a rede não está fornecendo ou está fornecendo. Mas se fornece, qual a demanda e qual a demora? E digo mais, Márcio, a minha sorte é que eu sou uma pessoa, que eu sou da comunicação, eu sou uma pessoa conhecida na cidade, tanto não sei se estão bem, não sei se estão mal, mas eu tenho, por exemplo, esse canal aqui, para poder fazer as minhas reivindicações. Eu tenho a minha rede social, que lá eu tenho um bom acesso aí da galera. A galera vê mesmo o que eu falo. Quando eu tô injuriada lá no meu Instagram, eu boto para lascar mesmo. E quem não tem, Márcio, aquela pessoa de idade que a diabetes ela atinge pessoal com mais idade, né, os idosos e tal. E quem não tem esse tipo de acesso à informação, à comunicação, não tem como brigar pelo seu direito, a pessoa morre. Ela morre à míngua. E é por isso entendeu? que a imprensa tem essa função de estar trazendo ao público com o certeza. que está acontecendo. Enquanto eu tiver voz para brigar pelos meus direitos, meu amor, eu não vou dar sossego para ninguém. Eu não vou mesmo. Existem várias prioridades na cidade, existem várias situações onde o poder público atua, mas as que o cidadão mais sente: saúde, educação, segurança. Com certeza. Lembrando aí, ó, do calorão, toda vez que você lembrar o calorão que está sendo feito aqui em Cubatão, você lembra de todas as árvores que têm sido derrubadas aí no último ano, que a gente também está virando uma serra pelada, hein, Márcio? O pessoal fala crédito de carbono, eu acho interessante isso. Ah, não, nós estamos poluindo aqui, mas nós estamos colocando árvores não sei aonde. Meu, você tem que estar colocando árvore onde você está poluindo, porque o carbono está aí. Você está fazendo crédito, não sei por quê, porque o pulmão de quem está ali está sofrendo. Ó, eu chamo a atenção em especial para uma praça que fica próxima ali da minha casa, porque quando eu vou ali pro Mangue, né? Pro Double Shop ali, ou uma sexta-feira eu vi uma musiquinha, tomar um chopinho, eu passo por ali porque eu vou a pé. A Praça Miquelina Rodrigues ali na Cruzeiro do Sul, com a Rua 9 ali da Vila Nova. Ela era uma praça bem arborizada, hoje não tem mais árvore, foi feita uma praça, ok, gente, tá uma gracinha lá, o brinquedo para criançada, tem que ter praça para a criançada ocupar mesmo o seu espaço, isso é muito bem-vindo, né? Porque a criança que brinca, ela se desenvolve. Só que eles fizeram uma praça de concreto. Márcio, num calor que estava sábado, de 41 graus nessa cidade, zero condição de uma criança ficar brincando numa praça daquela. Vira uma chapa. Aquele concreto vira uma chapa vira quente. Pipoca, e não tem uma árvore para fazer uma sombra. Os brinquedos, eles são importados. Aquele brinquedo, ele é importado. Ele tem, acho que é fibra de carbono, com um plástico especial lá. Aquilo esquenta, cara, num sol de 40 graus. Zero condição, entendeu? Então, ficou muito bonito, mas, infelizmente, no verão não vai ser funcional, porque não tem uma árvore para fazer uma sombra numa praça. Lembrando que a cidade de Cubatão foi símbolo da recuperação ambiental. Com certeza. Da ecologia, e não é do concreto. 11 horas mais 4 minutos, Pitica. Chegando ao finalzinho. Chegamos ao final de mais um. Agradecer mais uma vez um convite para estar aqui. Uma boa semana para vocês aí. Já está chegando o final de ano, né, Márcio? Está chegando, é menos a decoração aí. Pouco mais de um mês, pouquinho. Pois é, eu vou começar já a decorar minha casa, né, para receber aí a família. De Natal, de final de ano. Se deixarem, né? Se ninguém bagunçar meus Divertidamente, né? Eu tô falando muito do Divertidamente porque eu estou muito ansiosa para assistir a parte 2, que vai sair agora. Eu não sei se você já assistiu essa animação chamada Divertidamente, que são os sentimentos. Eu saí chorando do cinema quando eu assisti, eu fui com a minha filha, porque ele é uma animação muito necessária atualmente, né? Porque aquele primeiro mostrou ali, não sei se eu vou dar spoiler, que a tristeza é tão importante quanto a alegria. E isso é muito legal. E agora vem mais 3 sentimentos aí, né? Já foi dito que um é a ansiedade, que é o mal da atualidade aqui, né? O que tem sobre, o que fala sobre água e fogo, qual é aquele mesmo? O Elementos. O Elementos eu não assisti ainda, mas essa semana é a segunda vez que eu ouço que é para assistir, que é muito bom. Que você vai muito legal. Muito Elementos. É muito interessante. Elementos, eu gosto. É que toda vez que eu vou entrar na Disney Pixar, eu só assisto o mesmo desenho, gente, que é aquele mexicano, a vida... Viva a Vida é uma Festa. Gente, como eu amo aquele desenho. Eu abro a Disney, já vai para direto
direto nele. Eu assisto ele uma vez por semana. Dá um play, dá uma... Vou pro Elementos. Essa semana eu prometo, aí se eu vier semana que vem a gente fala do Elementos. Gente, bom final aí. Final de semana? Não, a gente tá no meio da semana, né, Márcio? Pode desejar. Bom meio de semana para vocês. Obrigada, Márcio. Obrigada, Maria, pela recepção sempre. Até a próxima. E assim, chegamos ao finalzinho desse Virtual News desta quarta-feira. Agradecendo a Priscila Pitica Lima, agradecendo a Maria Clara, agradecendo a você. Daqui a pouquinho os cortes estão nas redes sociais, no canal YouTube e também no site www.rv1.com.br. Excelente quarta-feira. Calor, hidratar, evita sair aí no momento em que as temperaturas estejam mais altas. Um pouquinho de paciência em casa e sempre, sempre cuidado com a saúde. Fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.